Será que o reinado do dólar como moeda de reserva global está chegando ao fim? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Fica comigo até o final. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico. Algumas pessoas me questionaram sobre isso e eu achei importante trazer essa informação para vocês sobre a narrativa que está sendo criada no mercado de que o dólar vai ser substituído pela moeda chinesa nos próximos tempos aí. Antes disso, gostaria de pedir para vocês, se não nos segue ainda, começar a nos seguir, ativa o sininho, deixa um comentário aqui embaixo dos assuntos que vocês gostariam de assistir, para que a gente possa criar conteúdos diretamente para vocês. Compartilha com o seu amigo, aquele que está aprendendo principalmente, que o assunto de hoje é top. Aqui embaixo também tem nossas redes sociais, nosso grupo do Telegram, onde eu mando informações preciosas todos os dias antes da abertura do mercado financeiro, morning call, mando a agenda econômica, os ativos que a gente precisa olhar todos os dias antes de começar a operar o mercado financeiro e os pontos calculados do dólar futuro, onde ele fica comprado, onde ele fica vendido, todas essas informações. É totalmente gratuito, tá, galera? Pode entrar lá. A galera que tá lá também é super gente boa, troca uma ideia bem legal. E o conteúdo que tá lá é top e o mais importante, totalmente gratuito. Então vamos lá. Falaremos então sobre a polêmica das redes sociais no momento, né? Principalmente depois de ter saído algumas notícias que corroboram para a tese que o dólar estaria perdendo cada vez mais a força e poderia inclusive deixar seu posto de moeda de reserva global. Será, galera? Vamos lá. A primeira notícia que saiu, que começou a levantar essa situação, né, na grande mídia, é que a Arábia Saudita estaria fazendo acordos com a China, né, para que ambos os países pudessem negociar o petróleo, não necessariamente em dólar, como é feito hoje, mas também em moeda chinesa. A segunda notícia é que os BRICS, Bloco Econômico dos Países Emergentes, inclusive o Brasil e China, participam, estariam deixando de adotar o dólar para fazer transações econômicas. Essa foi a notícia que saiu. É claro que a mídia se aproveitou desses dois acontecimentos para começar a construir uma narrativa de que o dólar estaria perdendo força e poderia perder o posto de reserva global, ainda que a China deveria emergir e tomar o posto, inclusive, dos Estados Unidos como potência global. Então, qual é o problema, né? O problema é que, diferente do que a mídia, muita gente defende essa tese e fala que o dólar perdeu o posto de moeda que funcionava como reserva de valor. Isso é algo que não vai acontecer tão facilmente, né? Porque os Estados Unidos, para os Estados Unidos perderem então o posto de potência global, ainda é muito difícil. Nesse vídeo aqui eu vou dissecar todos os argumentos dessa tese e mostrar quão absurda é essa mudança de moeda como reserva global, né? Então vamos lá. O primeiro argumento que teoricamente justificaria essa tese de que o dólar está em decadência é que os Estados Unidos vêm imprimindo muito dinheiro nos últimos anos, principalmente depois da crise sanitária de 2020. E bom, pelo menos no que diz respeito à impressão de dólares, eles têm razão. Os Estados Unidos vêm imprimindo bastante dinheiro nos últimos anos. Quando a gente olha o agregado monetário, também chamado de M2, que é basicamente a quantidade de dinheiro em circulação, a gente vê que nos últimos 5 anos a quantidade de dólar circulando cresceu em torno de 50%. Então, realmente, os Estados Unidos está imprimindo bastante dinheiro, né? Porém, o que não falam para vocês é que todos os países imprimiram muito dinheiro nos últimos anos. Não foi só os Estados Unidos. Peguei aqui a China como um exemplo, né? Que o pessoal enaltece ela. Se a gente analisar o agregado monetário, a gente vê que um crescimento de 60% no mesmo período. Ou seja, a China imprimiu mais dinheiro que os Estados Unidos no período de 5 anos para cá, né? Isso significa que um outro exemplo também, que é o euro, imprimiu cerca de 40% a mais de dinheiro nos últimos 5 anos, né?
E o Brasil o Brasil mais ou menos dobrou essa nossa a produção de moeda, né? Impressão de moeda. Então, essa ideia de que os Estados Unidos estão imprimindo muito dinheiro do que o resto do mundo, do que os outros países, é totalmente furada, porque a gente está vendo que a gente está mais ou menos ali nas mesmas faixas de quantidade comparativa, né? Todos os países do mundo vêm imprimindo bastante moeda. Nos últimos anos para cá, a gente está percebendo muita gente que confunde a impressão de dinheiro com afrouxamento monetário. Dizem que o Banco Central Americano, tá mais relacionado ao balanço do Banco Central, né? Esse afrouxamento. Esse dinheiro fica concentrado no sistema financeiro, de forma a dar liquidez ao sistema, e não circula diretamente na economia real. Então, as pessoas precisam entender um pouco que esse dinheiro, boa parte dele, fica dentro do sistema financeiro, gerando liquidez para o sistema financeiro. O segundo argumento é que a China está crescendo num ritmo muito acelerado e pode passar os Estados Unidos com relação ao PIB. Beleza, é verdade. Tomando o posto de maior economia global e de maior potência global. Veja, eu até concordo que a China, se ela continuar crescendo no ritmo atual, deve muito provavelmente ser a maior economia do mundo. Mas isso não quer dizer que a China vai tirar os Estados Unidos do posto de potência global. Na maioria das vezes, PIB ou tamanho da economia está diretamente relacionado com a demografia de cada país, ou seja, com a população de cada país. Então não é viável você comparar os Estados Unidos, que tem uma população de 330 milhões de pessoas, com a China, que tem uma população de 1,4 bi de pessoas, quase 5 vezes mais. Ainda mais que os Estados Unidos têm um PIB de 23 trilhões de dólares e a China tem um PIB de 17 trilhões de dólares. A gente não pode só comparar o PIB dos dois países sem colocar a população nessa conta, né? Então, qual é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma é comparar as duas economias olhando um indicador chamado PIB per capita, que basicamente divide o PIB pela quantidade de habitantes do país. E se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar num resultado de que o PIB per capita dos Estados Unidos é de 76 mil dólares por, por pessoa, enquanto na China esse PIB per capita é em torno de 12 mil dólares. Então, apesar da economia da China nominalmente ser grande, a economia dos Estados Unidos estão anos-luz à frente da China quando o assunto é riqueza. Apesar de se propagar a ideia de que os países estão deixando de utilizar o dólar como reserva de valor, o que a gente vê na verdade é justamente o contrário. Há uma predominância do dólar e do euro nas reservas dos bancos centrais ao redor do mundo. Somente uma pequena parcela quase ínfima dessas reservas estão nas moedas de yuan chinês e ien japonês. A gente vê uma presença mais significativa do valor do dólar canadense, né, do dólar suíço, franco suíço, e do dólar australiano nessas reservas. A verdade é que para o dólar cair não é tão fácil assim, né? Eu vou te dar aqui alguns argumentos, não só o dólar para não pra, o dólar permanecer sendo a moeda de reserva global, mas também os Estados Unidos permanecer sendo a potência que é hoje, né? A infraestrutura financeira sólida do sistema dos Estados Unidos é um dos mais desenvolvidos e estáveis do mundo. Instituições financeiras como o Fed, o Banco Central Americano e o próprio Tesouro Americano têm uma longa história de estabilidade e confiabilidade. Apesar da mídia fazer parecer o contrário, essas instituições continuam fazendo um excelente trabalho. A economia dos Estados Unidos ela é altamente diversificada. Ela abrange setores como tecnologia, finanças, manufatura, agricultura e energia. Essas diversificações ajudam a proteger a economia americana de choques setoriais. Permite que ela se adapte a mudanças globais de forma mais eficiente do que economias mais focadas em setores específicos, que é o caso da China, uma economia ainda muito focada no setor de commodities. Os Estados Unidos é o líder global na inovação, desenvolvimento tecnológico das empresas. Grandes empresas como Apple, Google, Facebook e outras empresas gigantescas dominam o cenário tecnológico mundial. Essa liderança contribui para a influência dos Estados Unidos no cenário global e ajuda a sustentar o status do dólar como moeda de reserva. Os Estados Unidos possuem a maior e mais avançada força militar do mundo. Isso garante segurança e estabilidade para a economia americana.
As maiores empresas do mundo, elas são americanas. E por elas terem uma presença global, ajuda a expandir a influência do dólar. A prevalência das empresas americanas em diversos setores da economia global significa que muitas transações internacionais são realizadas em dólares, reforçando o status do dólar como uma moeda de reserva global. A dificuldade de substituição do dólar como uma moeda de reserva global não é uma tarefa fácil. Vai ser necessário que uma outra moeda atingisse um nível de confiança, estabilidade e aceitação semelhante ao dólar. Atualmente, nenhuma dessas moedas nem chega perto de preencher todos esses requisitos. Então, o negócio é muito mais complexo do que as narrativas criadas por essas notícias que a gente está vendo aí no mercado, que o dólar vai ser substituído por uma outra moeda e, na minha opinião, acho pouco provável isso acontecer. Beleza, galera? O que eu tinha para dizer para vocês era sobre esse assunto era isso. Mais uma vez, vou pedir para quem vocês, se vocês não nos seguem ainda, começar a nos seguir, curte, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo, acesse as nossas redes sociais, que o conteúdo que está lá é top. E tamo junto, até a próxima. Tchau!